No vídeo de hoje, vamos ver o Top 10 Smartphones 2016 para você que esperou o ano todo e viu tantos lançamentos maravilhosos de várias marcas. Aí vão os já lançados e promissores smartphones para o ano que vem. Asus Zenfone 2. O Zenfone 2 possui tela IPS de 5.5 polegadas com Gorilla Glass 3 e resolução Full HD. Tem câmera frontal de 5 megapixels, principal de 13 megapixels e filma em Full HD. Possui ainda um quad-core de 2.3 GHz no modelo com incríveis 4 GB de memória RAM. Tem 32 GB de memória interna e expansão para mais 128 GB e vem com Android 5.0 Lollipop. Ele ainda possui carregamento rápido, apenas 39 minutos para carregar 60% da bateria, que possui 3.000 mAh. Motorola Moto X Force. O aparelho vem equipado com tela AMOLED Quad HD de 5.4 polegadas, com Shatter Shield, que protege contra trincas e estilhaços. A câmera traseira é de 21 megapixels, a frontal é de 5 megapixels com flash e lente grande angular de 87 graus. Faz vídeos em 4K e slow motion. Possui processador Snapdragon 810 octa-core de 2 GHz, 3 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna, com expansão para até 2 TB. Possui IP58, resistente à poeira e respingos d'água. O aparelho vem com Android 5.1 Lollipop, com atualização para Android 6.0 Marshmallow. Tem bateria não removível de 3.760 mAh, que pode durar até 36 horas, e carregamento turbo. Sony Xperia Z3 Plus. Possui uma tela IPS Triluminous Full HD de 5.2 polegadas. Tem câmera principal de 20.7 megapixels com HDR, vários modos de cena e vídeos em 4K. A câmera frontal é de 5 megapixels. Possui processador octa-core de 2 GHz e 1.5 GHz Qualcomm Snapdragon 810. Tem memória RAM de 3 GB e armazenamento de 32 GB, expansível até 128 GB. Vem equipado com Android 5.0 Lollipop. É resistente à água e poeira e pode ser até submerso em água como outros aparelhos da linha. Tem ainda uma bateria com capacidade de 2.930 mAh. Motorola Moto X Style. A tela é uma TFT LCD de 5.7 polegadas com resolução Quad HD e possui alto-falantes estéreo, o que provoca uma imersão maior ao visualizar os seus conteúdos. Possui câmera principal de 21 megapixels e câmera frontal de 5 megapixels. Faz ainda vídeos em 4K e Full HD. Vem equipado com um poderoso processador hexa-core dual de 1.8 GHz e quad de 1.4 GHz Snapdragon 808. Possui também memória RAM de 3 GB e 32 GB de memória interna, com expansão para mais 128 GB. Conta com Android 5.1 Lollipop. A sua bateria tem 3.000 mAh e a promessa é de que dure o dia todo. Samsung Galaxy S6. O Galaxy S6 tem uma tela Super AMOLED Quad HD de 5.1 polegadas. Telas essas que se destacam no mercado por oferecerem densidades de pixels enorme e imagens muito nítidas. Para garantir bons registros, tem câmera principal de 16 megapixels com flash, estabilização, autofoco HDR e inúmeras funções. E câmera frontal de 5 megapixels para selfies. Tem um processador octa-core, que é um quad de 2.1 GHz e quad de 1.5 GHz. Suas memórias são de 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna. Tem Android 5.0 Lollipop. A bateria não removível possui 2.550 mAh.
A marca garante um bom tempo longe das tomadas e ainda possui carregamento rápido que, com 10 minutos de carga, fornece até 4 horas de uso. LG G4. O G4 reproduz cores vibrantes, pois conta com tecnologia IPS Quantum em sua tela Quad HD de 5.5 polegadas. A câmera do LG G4 possui 8 megapixels na frontal e 16 megapixels na principal. Possui um Qualcomm Snapdragon 808 Hexa-Core de 1.8 GHz. Quanto às memórias, tem 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna, com expansão para mais 128 GB. Vem equipado com sistema operacional Android 5.0 Lollipop com interface própria da marca, a LG UX 4.0. Tem uma bateria removível de 2.900 mAh que dura mais tempo, pois o software possui otimização de energia para você ficar o dia todo longe das tomadas. Samsung Galaxy S6 Edge. O S6 Edge tem uma tela Super AMOLED Quad HD de 5.1 polegadas, com proteção do Gorilla Glass 4. Possui câmera de 16 megapixels na principal, com estabilizador de imagem, autofoco e flash, e câmera frontal de 5 megapixels. Seu processador é um octa-core com quad de 2.1 e quad de 1.5 GHz. Possui 64 GB de memória interna e 3 GB de memória RAM. Acompanha Android 5.0 Lollipop. Tem bateria não removível de 2.600 mAh com carregamento rápido, 10 minutos na tomada, 4 horas de autonomia. O nosso terceiro colocado tem tela de 5.2 polegadas, Triluminos Full HD. Tem certificação IP6568, que permite que ele possa ser submerso sem medo da água. Possui câmera principal com incríveis 23 megapixels de resolução, com autofoco, flash e HDR. A câmera frontal é de 5 megapixels com lentes grande angulares de 24 mm. Faz ainda vídeos em 4K. Possui o famoso processador Qualcomm Snapdragon 810 octa-core de 1.7 GHz. Tem 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna e expansão para mais 200 GB. Possui Android 5.1 Lollipop e conta com bateria não removível de 2.900 mAh. Samsung Galaxy S6 Edge Plus. O segundo colocado tem uma das telas com maior densidade do mercado, 518 pixels por polegada, em uma Super AMOLED Quad HD de 5.7 polegadas com Gorilla Glass 4. Tem uma câmera de 16 megapixels f1.9 com diversas funções como HDR, estabilizador e flash. A câmera frontal possui 5 megapixels e uma angulação de 120 graus para todos caberem na foto. Faz ainda vídeos em 4K e tem funções em slow motion. Tem um processador octa-core com quad de 2.1 e quad de 1.5 GHz. Tem memória RAM de 4 GB e 32 GB de memória interna. Tem Android 5.1 Lollipop e a bateria não removível tem capacidade de 3.000 mAh com carregamento sem fio e carregamento rápido. Samsung Galaxy Note 5. O campeão da nossa lista possui uma tela de 5.7 polegadas Super AMOLED Quad HD que empata com a do S6 Edge Plus nos 518 pixels por polegada. A câmera frontal possui 5 megapixels com ângulo de 120 graus. Já a câmera principal é de 16 megapixels com autofoco, flash e HDR. E grava vídeos em até 4K. O processador é um Exynos 7420 octa-core com quad de 2.1 e quad de 1.5 GHz. Possui 4 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna.
O Android que o acompanha é o 5.0 Lollipop com a interface Wiz Touch. Possui uma bateria não removível de 3.000 mAh com carregamento rápido e carregamento sem fio. Confira o preço promocional dos aparelhos na loja Cissa Magazine.